Se você quer aprender a modelar de uma vez por todas ou entender pelo menos o conceito de modelagem e com isso tomar a decisão de ir a fundo no estudo da modelagem ou não, vai ser uma decisão sua. Fica comigo nesse vídeo, que esse é o segundo vídeo dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal sobre modelagem. Então, vem comigo! Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E esse é o segundo vídeo dessa sequência sobre modelagem, um mini curso. E eu espero mostrar a modelagem da forma que ela é, simples, ela não é complicada. Na verdade, tem várias formas de você aprender modelagem. E quando eu aprendi modelagem, eu aprendi de uma forma totalmente simples, o que desmistificou a ideia, o que quebrou a ideia que eu tinha sobre modelagem na minha cabeça. As pessoas ficavam falando, nossa, modelagem é muito difícil, nossa, tenho que fazer contas muito complexas. E ali eu fui criando um preconceito na minha cabeça. Então, conforme eu fui fazendo a minha evolução, porque eu não comecei direto no estudo da modelagem tradicional, que nem todo mundo. Primeiro eu fiz peças com base em peças prontas, né? Então, eu tinha moldes já prontos, comprados, e aí eu fui modificando, seguindo as peças prontas, e ali entendendo como funcionava isso, para depois ir estudar a modelagem de uma forma mais simples, que foi a forma como eu estudei, e aprender. É claro que modelagem a gente sempre está aprendendo, é muito interessante sempre estar disposto a aprender cada vez mais, isso em qualquer área. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre como tirar essas medidas e o que fazer com essas medidas, né? Porque, primeiro de tudo, você vai tirar essas medidas e passar para o papel. Então, como funciona esse processo entre tirar as medidas e passar para o papel? Primeiro de tudo, você vai precisar de uma fita métrica. E eu tenho um corpinho aqui que pode ser o seu ou pode ser alguém que você tem aí na sua casa, tá? Bom, primeiro de tudo, você tem que entender que para tirar as medidas, você tem que manter essa fita métrica o mais reto possível. Então, se eu vou tirar a medida da linha do busto, ela tem que ir em volta do corpo de forma reta, ela não pode estar assim, tá? Porque aí você vai estar pegando não exatamente a medida certa do busto, mas a medida do busto e talvez um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tá? Muito importante isso, tá? É claro, lembrando que esse vídeo, ele não é um vídeo mais completo sobre modelagem, mas sim um conceito mais básico, tá? Para você que tá começando, para iniciantes, porque o foco é trazer mais para o seu lado da costura e facilitar a sua costura, sabendo um pouco mais de modelagem, tá? Você vai precisar de algumas medidas para poder traçar esse molde base, que é o que eu vou ensinar nessa sequência aqui. Então, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro fazendo esse molde base com a ajuda da Roberta, quem lembra da Roberta, que é a bonequinha do canal que ajuda a gente nesses modelinhos aí de modelagem que é meio complicado de mostrar no vídeo. Então, eu vou deixar o link aqui no card para você poder dar uma olhadinha nesse vídeo também, tá? E eu fiz um arquivo, né, nesse vídeo, eu até disponibilizo lá, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link do arquivo aqui, com todas as medidas que você precisa, tá? Para poder fazer esse molde base. Então, primeiro de tudo, vamos entender. A gente tem as medidas que são de altura, que é, por exemplo, ombro até o busto. Qual que é essa medida? Essas são as medidas de altura, tá? Agora a gente tem medidas de circunferência, que você vai ver bastante lá no arquivo desse jeito. Então, as de circunferência são as medidas que você dá a volta no corpo, entendeu? Essas são as medidas de circunferência. E também a gente tem as medidas de largura, tá?
que são exatamente quando você vai tirar, por exemplo, eu preciso da medida do ombro. É uma medida de largura. Eu preciso saber quanto que tem a linha aqui do Kahuri. Aí eu preciso dessa medida, que são as medidas de largura, tá? Então você vai fazer todo esse procedimento. Circunferência, você vai tirar em volta do corpo. Todas as medidas de largura de um lado do corpo. E as medidas de altura, você vai tirar de um lado e sempre seguindo as linhas, tá? Por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui desse lado para ficar mais fácil para você. Se eu vou tirar da linha do busto aqui, ó, tá vendo? Assim, você tem que garantir que a fita métrica ela vai descer sobre o corpo de forma reta, tá? Então, para isso, a gente costuma tirar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai tirando aqui na lateral, que fica mais fácil para você garantir essa medida mais reta, tá? É claro que quando você vai tirar aqui dessa medida da frente do corpo, não tem como você tirar na lateral. Mas as outras medidas de altura que tem como tirar na lateral, você pode tirar. Por exemplo, quanto que é da cintura, da linha da cintura até a do quadril? Essa é uma medida que dá pra você tirar aqui, ó. Entendeu? E fica mais fácil de você fazer essa parte de tirar medidas de altura, tá? Outra coisa, esses são macetes de como que você vai entender esse arquivo de medidas que você vai precisar, tá? A maioria das medidas você vai saber o que que é. Se não, dá uma pesquisada certinho na anatomia, porque para saber modelagens e costura também é muito interessante que você saiba anatomia, né? Que você saiba quais são os nomes das partes do corpo, né? Cintura, quadril, você tem a linha do busto, você tem a linha do ombro. Então a gente tem o ombro do pescoço até o ombro. A gente tem essa linha do ombro aqui. E a gente tem a linha completa do ombro também, tá? É interessante. Em volta do pescoço. Então, é muito importante você saber os nomes para você poder fazer isso, tá? Aqui, entre o ombro e a linha do busto, a gente tem uma outra linha aqui, que é como se ela ficasse entre meio aqui, ó. Tá vendo essa volta aqui, ó? Entre meio. Essa linha é a linha do Kahuri, tá? Então, você vai ter no arquivo, e essa linha você vai precisar tirar da frente e das costas, tá? Então, é muito importante você tire, e é largura, tá? Não é circunferência. Então, você tira frente e tira costas. Agora, depois que você já entendeu um pouco como funciona essa parte de medidas, eu vou te explicar uma coisa muito importante. O entendimento de modelagem funciona assim, basicamente para a gente entender como a base das contas de modelagem funciona. Eu tenho um corpo e esse corpo ele é tridimensional, ou seja, ele tem vários lados. É diferente de, por exemplo, se você só tem a parte da frente, e então seria plano. Então seria bidimensional, não teria muitas dimensões, entre aspas, que seriam esses lados, tá? Então, se você ver aqui, ó, a gente tem a frente, a gente tem esse lado, a gente tem as costas e tem um outro lado aqui. Então, tem várias... tem volume aqui, né? Não é plano. Então, o que que você precisa entender? Frente, óbvio, né? Costas, e aí a gente tem essa linha que divide o corpo no meio. Então, se você dividir essa linha no meio, a gente vai ter agora não mais duas partes, a gente vai ter 4 partes, que é frente, costas, ó, frente, costas. Então, a gente vai ter o lado esquerdo e o lado direito do corpo, frente e costas. Então, é muito legal. Por exemplo, medidas que você tira só de largura. O que que você tem? Quais são os lados que você está usando? Você está usando só o plano, né? É um lado só. Então, você vai ter o direito e o esquerdo só.
Então, duas partes. Se você passa em volta do corpo, você tem a circunferência. Então, você está dando a volta no corpo e essa volta no corpo, ela pega as 4 partes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as medidas de circunferência e dividir por 4, porque você está pegando todas as partes. Pegando frente, costa direito e frente, costa esquerdo. Entendeu? Então, esse é uma regrinha simples para você entender como funcionam as divisões, né? Que são as continhas para você jogar as medidas, porque você não vai pegar as medidas prontas e tacar lá no molde, porque, por exemplo, a gente pega um quadril de 1 metro, por exemplo, de medida, a gente não pode tacar no molde inteiro de 1 metro, não pode, aí fica muito difícil você visualizar, porque fica um molde muito grande. Então, a gente trabalha exatamente com partes dele. Então, você pode fazer tanto molde inteiro, que é tanto frente e costas de uma parte, da frente e das costas. Você pode fazer o lado esquerdo e o direito da frente e das costas. Ou você pode fazer o lado esquerdo ou o lado direito, como você preferir, tanto faz, porque essas duas medidas vão ser iguais, da frente e das costas. Por quê? Porque se você faz essa medida do corpo dobrado, você já viu? Quando você tem um molde, vou pegar um exemplo, molde assim, e aí essa linha aqui é a linha da dobra do tecido. Por quê? Você dobra ele e faz 2 lados iguais, que você vai resultar numa parte inteira, numa parte completa. Agora, você pode fazer já a parte completa, o que você achar mais fácil, porque às vezes fica difícil você encaixar quando é 2 partes, quando são 2 partes, às vezes é difícil encaixar quando é uma parte só. Então, se você achar mais fácil nesse começo, faz a parte inteira. Então, é só todas as medidas que você faz de um lado, depois que você já fez, você pode dobrar para o outro e desenhar o contorno, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!